de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. 4.4 é: qual é o grau de confiança que se pode depositar nas revelações do Estado? Boa noite, Nivana. Boa noite, professora. De repente, a tela da TV Chico Xavier ficou mais clara, mais bonita. Boa noite, gente. Boa noite. Rapaz, uma iluminação de repente assim. Clareou mesmo, ficou bonita a tela, né? Então, Mirim, enquanto você responde aí com o Nivana essa pergunta, eu vou resolver aqui um negócio bem rápido. Qual é o grau de confiança que se pode depositar nas revelações do Estado? Aí você lê a resposta e comenta aí com o Nivana que eu já volto, viu? Ok, então a resposta que os espíritos deram é: o estático pode enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando ele quer penetrar aquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque então se abandona às suas próprias ideias e se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para o fascinar. Isso é exatamente o que eu disse. Eu já tenho uma ideia formada sobre algo e me deparo com aquilo que está fugindo, ou seja, divergindo do que eu imaginava como fosse ou como seria. E nesse momento, como nós estamos acompanhados por espíritos, e eles podem observar isso em nós, eles vão tentar nos enganar, ou seja, nos fazendo querer ver coisas que eu não consigo entender ainda, não é? Muita gente, por exemplo, não acredita que o homem foi à Lua, então ela precisa ir lá na Lua para ter essa certeza? Claro que não. Mas se for um espírito ainda que não tenha esse conhecimento, ele é facilmente enganado, porque qualquer fotografia, qualquer coisa, não é? Vai lhe sugerir a ideia daquilo que ele desconhece. Então, é nesse momento que os espíritos enganadores se aproveitam da minha curiosidade, né? E eu vou me tornar um joguete na mão deles. Eles vão me mostrar coisas que não são reais, nem estão no meu patamar de conhecimento, e vão me influenciar para que eu acredite naquilo. As pessoas que estudam a doutrina começam a perceber que a relação do mundo físico com o mundo espiritual é muito próxima. O que nos diverge um pouco é justamente o estado material, somente, né? Ou seja, como dizem, né, professora Nivanda, aqui é uma cópia mal feita de lá. Então, nós estamos vivendo um ambiente que é parecidíssimo com o plano espiritual, só que mal feito. Por quê? Porque aqui é esse material que faz com que nosso cérebro físico trabalhe. Quando eu saio do corpo, eu estou livre dessa barreira física que é o corpo, e eu vou ver como espírito tudo como realmente é. Então, é mais ou menos isso que essa pergunta quer nos passar. Que o estático, estando nesse estado, o que ele disser, a gente é bom não acreditar em tudo, porque ele pode estar passando informações da cabecinha dele, né? E não a realidade que seria para nos trazer. E também uma coisa, né, Jamil? Ele pode estar passando uma informação que ele está vendo e não sabe nem explicar. Porque, por exemplo... exatamente. Porque, por exemplo, se você lê o Apocalipse, né, ele tem um bocado, tem verdades ali, mas a gente tem que saber tirar o espírito da palavra e não traduzir a palavra para a palavra, né? Então, a gente chega lá e faz. Eu vejo, João Evangelista, né, eu vejo um mosquito, né, que morde a carne e mata. Então, na linguagem dele lá, para ele, naquela época, era o que ele podia explicar. Porque, por exemplo, ele não conhecia um revólver, e que o revólver sai uma bala que é do tamanho de um mosquito, e que aquele mosquito, se pegar no coração, mata. Né? Então, acho que a explicação que ele deu para o povo lá da época dele, todo mundo ficou, assim, extasiado. Meu Deus, o que é isso? É coisa do outro mundo. Então, o estado que ele pode ver uma coisa que a gente não tem entendimento. Quantas coisas no universo fica além da nossa imaginação? Que a gente não tem nem como explicar, né? Ele diz lá também no passado, né? Eu vejo um anjo, olha, repara a expressão, eu vejo um anjo que tem a cabeça de ouro, o corpo de bronze e os pés de fogo. Então, para o povo daquilo ali, eles faziam o que aquilo? É um êxtase, é um negócio
fantasmagórico, um negócio fora da compreensão. Um anjo com a cabeça de ouro, corpo de bronze e os pés de fogo. Para aquele povo lá daquela época, não entendiam, por exemplo, que um míssil nuclear, ele tem a cabeça de ouro, que é a ogiva nuclear, tem o corpo de bronze, que é o corpo do míssil, e os pés de fogo, que é o que o impulsiona para o objetivo. Então, hoje a gente sabe, a gente tem um entendimento, né? Mas se trouxer um entendimento de uma coisa daqui a 2000 anos para frente, será que a gente vai ter a compreensão de aceitar essa coisa que vão nos apresentar? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né? O grau de confiança. A gente tem que ponderar, a gente tem que analisar, estudar o que é que o estático está dizendo. Que possa ser que seja uma coisa que a gente não sabe explicar e pode ser também fruto da imaginação dele. E também, como diz aqui a resposta, né? Espíritos enganadores se aproveitando dele e de quem está ali convivendo com ele. Então, é uma faca de 2 legumes, né? Como diz o ditado. Né, Nivana? Nivana, o que é que tem a dizer disso tudo? Boa noite, gente. Mirinho. Boa noite, Matusalém. Todos que nos acompanham. Satisfação imensa participar mais uma vez. É muito interessante, gente, essa questão das influências, né? Dessas influenciações espirituais, porque a gente vê que a chave de tudo está no pensamento, né? Porque toda influenciação, ela começa através de quê? Dos pensamentos. Então, esses espíritos inferiores, é dessa forma que eles começam, né? Com ideias fixas. Então, a gente precisa ter aquela coisa de orar e vigiar, e começando justamente pela nossa mente. E como ele falou aí, no grau, em um tipo de obsessão mais difícil, mais elevada que a fascinação, quando chega nesse ponto, a pessoa já não tem controle, o autocontrole dos seus próprios pensamentos. Os espíritos inferiores já estão fazendo a festa, como diz a história. Já conseguiram inserir as suas vontades, além dos pensamentos, nos sentimentos também. Então, a gente vê que tudo começa através do pensamento. No exercício do magnetismo, por exemplo, né? Quando a gente percebe no corpo fluídico do assistido, quando tem esse componente espiritual, essa influenciação espiritual, negativa principalmente, a gente percebe logo o desequilíbrio no centro vital humeral, né? E justamente por quê? Porque o humeral ele tem uma forte ligação com o sistema nervoso central. E é justamente esse sistema que essa influenciação negativa ela começa a atacar. Justamente o primeiro sistema que ela começa a atacar. E através de quê? Através dos nossos pensamentos, né? Então, a palavra-chave, muito importante, que a gente possa estar sempre orando e vigiando nesse contexto, para que a gente possa fazer essa prevenção, né, contínua, com relação a essas influenciações espirituais tão negativas. Pois é, a gente...